Gravando. Então, séries e potências, seção 13, página 13. A versão atualizada que eu mandei hoje para vocês. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ok. Então, uma função f é chamada de classe C infinito. Se só C, f admite derivada de ordem n para qualquer n inteiro positivo. Nós conversamos sobre isso no último encontro. Exemplos de funções de classe C infinito, qualquer função polinomial com domínio nos reais. Se vocês têm uma polinomial, por exemplo, x ao quadrado mais 2x, vocês podem derivar quantas vezes quiserem, sempre haverá uma função derivada associada, independente da ordem de derivação. Continuando a leitura, seja f de R em R, uma função tal que f de x é igual a série a nx na n. Podemos representar f da seguinte forma. F de x igual a A0 mais A1x mais A2x ao quadrado mais A3x ao cubo mais etc. Mais a nx elevado a n mais etc. Funções como essas são chamadas de séries de potências. Então, a ideia de série de potências é a seguinte. Cada soma parcial é um polinômio. Notem vocês que nessa série a soma parcial S0 é A0, S1 é A0 mais A1x, S2 é A0 mais A1x mais A2x ao quadrado e assim por diante. Ou seja, cada soma parcial é um polinômio. Estamos de acordo com isso? Ok. Tá. Então tá bom. Então, teorema 27. Toda função definida por uma série de potências é de classe C infinito. Notem vocês que eu não estou afirmando nem sugerindo que qualquer função pode ser representada por uma série de potências. Na verdade, essa afirmação é falsa. Nem toda função pode ser representada por série de potências. Mas há uma vantagem de representar certas funções por meio de séries de potências e a gente vai ver uma dessas vantagens daqui a pouco. Então vejam o teorema 27. Toda função definida por uma série de potências é de classe C infinito. A demonstração é bem simples. Vamos ver, o senhor pode dar um exemplo de função que não pode ser representada por série de potências? Bem, Yuji, funções reais racionais são exemplos de funções que não podem ser representadas por séries de potências, pelo menos na maioria dos casos. Se você tem uma função polinomial p de x sobre q de x, onde esse q de x é alguma polinomial diferente de constante, em geral não é possível representar essas funções por meio de séries de potências. Ok? E hoje, claro, eu teria que demonstrar isso, tá? Mas é aquela história que a gente já conversou. Certos detalhes, se sobrar tempo, a gente discute no final do curso. Daí. Vamos ver então. Demonstração. Cada soma parcial Sn da série a nx na n, que é uma série de potências, é uma função polinomial. Uma vez que toda função polinomial admite derivada de qualquer ordem, então a série admite derivada de qualquer ordem. Simples assim. Estamos de acordo com a demonstração do teorema 27, antes de avançarmos? Ok. Ok. Tá. Então, logo depois da demonstração, está escrito ali no documento, adotamos aqui um emprego de séries de potências para representar certas funções. No entanto, é conveniente lembrar do seguinte teorema. Então, vamos lá, teorema 28. Teorema 28. Toda equação polinomial, veja, a gente está falando de uma equação, não de uma função. Toda equação polinomial A0 mais A1x mais A2x ao quadrado mais A3x ao cubo mais etc. até a nx na n igual a zero
admite no máximo n valores reais de x que satisfazem a igualdade. Então vejam só, eu vou dar um exemplo aqui, estou escrevendo aqui para vocês na tela. Vejam só o que eu escrevi na tela ali, x² menos 1 igual a 0. Isso é um exemplo de uma equação polinomial, nesse caso é uma equação polinomial de grau 2. Essa equação polinomial admite, no máximo, dois valores x reais que satisfazem a igualdade. Esses valores são x igual a 1 e x igual a menos 1. Vocês concordam com isso? Ok. Tá. No entanto, se a gente tivesse escrito uma equação polinomial diferente, olha só que eu vou escrever, essa outra aqui, ó. x² mais 1 igual a 0. Também é uma equação polinomial, ou seja, um caso particular do enunciado do teorema 28, e igualmente satisfaz o enunciado do teorema 28, porque o teorema 28 diz que existe no máximo n valores reais que satisfazem a igualdade. No caso dessa equação em especial, não existe qualquer real x que satisfaça essa igualdade. Porque essa igualdade implica que x² é igual a menos 1 e o quadrado de nenhum real é igual a menos 1. As raízes dessa equação, Leandro, são sinônimos. Os valores x que satisfazem a igualdade são chamados de raízes da equação. Ok aí? Mas eu quero saber se vocês concordam que esse último exemplo que eu dei não admite uma única solução real que satisfaça a igualdade. Vocês concordam com isso? Tá. Ok. Uma observação sobre esse teorema 28. Esse teorema 28 ele é consequência de um resultado muito mais importante chamado teorema fundamental da álgebra. Por favor, não confundir álgebra com álgebra linear. Existe um teorema que se estuda em álgebra, que é um ramo muito mais amplo do que a álgebra linear. E esse teorema, chamado teorema fundamental da álgebra, ele permite obter esse teorema 28 como uma consequência menor. E a demonstração desse teorema fundamental da álgebra pressupõe certos conhecimentos que nós não estudamos ainda. Mas mesmo se a gente estudasse esses assuntos necessários para entender a demonstração do teorema 28, ainda assim é um teorema de demonstração muito complicada. Então, a gente vai trabalhar somente com o enunciado do teorema, sem dar detalhes aqui a respeito da demonstração dele. A demonstração dele é bastante sofisticada. Mas existem implicações importantíssimas desse teorema 28 para aquilo que a gente vai estudar daqui a pouco, sobre um certo exemplo específico de série de potências. Então veja o que está escrito logo depois do teorema 28. Logo, para todo x real, temos o seguinte. Um polinômio A0 mais A1x mais A2x² mais etc. a nx na n é igual ao polinômio B0 mais B1x mais B2x² mais etc. bnx elevado a n, sem só ser AI igual a BI para todo I de 0 a n. Moral da história. Igualdade entre polinômios. Vejam bem o que eu estou dizendo. Igualdade entre polinômios para todos os x reais ocorre sem somente ser os coeficientes dos monômios de mesmo grau coincidirem entre si. Ou seja, é necessário que A0 seja igual a B0, A1 igual a B1. Quem é A1? É o termo que multiplica x. Quem é B1? O termo que multiplica x. Então, são coeficientes, nesse caso, de um monômio de grau 1. A2 deve ser igual a B2, A3 deve ser igual a B3, etc. A n deve ser igual a Bn. Então, isso é uma consequência imediata. Esse resultado é fácil provar a partir do teorema 28. E é uma igualdade essencial para a gente poder
dar o exemplo que vai ser dado daqui a pouco de série de potências. Estamos de acordo com relação a esse resultado? Igualdade entre polinômios, C e somente C. Houver igualdade entre os coeficientes dos monômios de mesmo grau? Ok. Ok. Tá bom. Agora vejam só o que está escrito logo adiante. Vamos ver o Leandro. E uma forma generalizada de dizer que todos os coeficientes das equações são iguais. Não, não é uma forma generalizada de dizer que todos são iguais. É uma forma de dizer AI igual a BI para todo I de 0 a N. Se o I varia de 0 a N, então A0 igual a B0, A1 igual a B1, A2 igual a B2, etc., até a N igual a Bn. Tranquilo aí, Leandro? Ok. Então, continuando ali, a leitura. Uma vez que séries de potências são sequências de somas parciais definidas por polinômios, não esqueçam vocês, toda série de potências tem como somas parciais polinômios. Então, a série AI, x elevado a i, é igual à série BI, x elevado a i, se e só se AI for igual a BI para todo I natural. Então, é necessário que na série de potências, entre essas duas séries de potências, A0 igual a B0, A1 igual a B1, A2 igual a B2, etc. Então, estamos de acordo com igualdade de séries de potências? Ok. Lembrando vocês que essa igualdade entre séries de potências é como consequência imediata dessa igualdade entre polinômios, uma vez que qualquer série de potências é uma sequência de somas parciais, sendo que cada soma parcial é um polinômio. Tá? Então vamos agora a um exemplo. Esse exemplo que a gente vai discutir é de extrema importância para vocês. Vejam lá. Exemplo, considere a função y de R em R. Então vejam, o domínio de y é o conjunto dos reais, o contradomínio de y é o conjunto dos reais. Tal que três condições são satisfeitas. Primeira, y duas linhas de x mais y de x igual a zero para todo x do domínio. Segunda condição, y de zero igual a zero. Terceira condição, y' de zero igual a 1. Traduzindo, essa função y de R em R é uma função cuja derivada segunda, somada dela própria, é zero para todo x do domínio. E mais, a imagem de zero para essa função é zero e a imagem de zero da derivada primeira dessa função é 1. Essa função é conhecida como seno. Então, essa é a definição usual de seno. Seno é uma função de R em R, tal que a sua derivada segunda somada da própria seno é sempre zero. Seno de zero é zero e derivada de seno no ponto zero é 1. Estamos de acordo com a definição de seno? Ok. Então, agora vejam só. Continuando a leitura do texto. No final da segunda linha do exemplo. Abreviamos y de x como seno de x. Uma vez que y duas linhas de x mais y de x igual a zero, isso implica que a derivada segunda de seno é igual a menos seno. Estão de acordo com isso? Ok. Então vejam bem. Se existir série de potências para representar essa função y, chamada seno, então temos o seguinte. Então é o seguinte, ó, eu não estou dizendo por enquanto, só um minutinho aí, deixa eu resolver um probleminha aqui.
Ok. Então, eu não estou dizendo para vocês, por enquanto, que seno certamente pode ser representado por série de potências. A gente vai provar que pode. Tá? Mas vamos assumir o seguinte: digamos que seja possível representar essa função y, seno, como uma série de potências. Logo, essa y de x é a0 mais a1x mais a2x ao quadrado, mais a3x ao cubo, mais a4x à quarta, etc. Mas acontece que a definição de seno exige, entre as três condições, que a derivada segunda de seno seja igual a menos seno. Para calcular a derivada segunda, o caminho mais natural é calcular a derivada primeira e, em seguida, a derivada dessa derivada primeira. Que a derivada segunda, a gente definiu derivada de ordem superior, a derivada segunda é a derivada da derivada primeira. Então, se essa função y de x é essa série de potências com infinitos coeficientes, vejam, nós temos infinitos coeficientes. Os coeficientes são A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, etc. Então, se essa função seno pode ser representada por uma série de potências, a sua derivada primeira é muito fácil de calcular. Por quê? Porque sendo o seno uma série de potências, ela é uma sequência de somas parciais, onde cada soma parcial é um polinômio. Como nós já vimos que derivada da soma é a soma das derivadas, a derivada de um polinômio pode ser feita passo a passo, parcela por parcela, que define o polinômio. Então, derivando y de x em relação a x, nós temos derivada de a0 em relação a x, que é a derivada de uma função constante, e resulta em zero, porque nós já provamos que a derivada de função constante é zero. A derivada da parcela seguinte, a1x, é a derivada de constante vezes x. E nós já provamos isso também, que derivada de constante vezes x é simplesmente a própria constante. Então a derivada de a1x fica a1. Já a derivada de a2x ao quadrado, nós já vimos também, é 2 vezes a2x. A derivada de a3x ao cubo, 3a3x ao quadrado. Derivada de a4x à quarta, 4a4x ao cubo. Derivada de a5x à quinta, 5a5x à quarta. E assim por diante. Estamos de acordo com a derivada primeira dessa série de potências? Ok. Então tá bom. E a derivada segunda? A gente precisa da derivada segunda para poder determinar esses coeficientes que ainda estão em aberto. Então, a derivada segunda dessa função y, que é a função seno, é simplesmente a derivada da derivada primeira. E usamos a mesma estratégia que a gente usou agora há pouco. Então, a derivada de A1 é zero, porque é derivada de função constante. Já a derivada de 2a2, x, é 2a2. A derivada de 3a3x ao quadrado em relação a x é 3 vezes 2 a 3x. A derivada de 4a4x ao cubo é 4 vezes 3 vezes a4, x ao quadrado. A derivada de 5a5x à quarta é 5 vezes 4a5x ao cubo e assim por diante. Estamos de acordo com a derivada segunda dessa função y? Ok, os demais aí? Ok, tá. Só que a definição de seno exige que essa derivada segunda que a gente acabou de determinar seja igual a menos y de x. E se y de x é a primeira série de potências que aparece ali em cima, menos y de x é simplesmente menos a0, menos a1x, menos a2x ao quadrado, menos a3x ao cubo e assim por diante. Logo, deve haver uma igualdade entre a derivada segundo y, duas linhas, e a função menos y. Mas essa igualdade entre séries de potências ocorre se e somente se
houver igualdade entre os coeficientes dos monômios de mesmo grau. Então, vejam só. No caso de menos y de x, o termo independente é menos a zero. No caso de y duas linhas, o termo independente é 2 a 2. Logo, 2 a 2 tem que ser igual a menos a zero. O termo independente de uma tem que coincidir com o termo independente da outra pela definição da função seno. Isso implica que A2 é menos a zero sobre 2. Vocês estão de acordo com o coeficiente A2 igual a menos a zero sobre 2? Ok. Aí, mas esse não é o único coeficiente que nós temos na série de potências. Então, o termo que multiplica x em menos y é menos a 1. E o termo que multiplica x em y duas linhas é 3 vezes 2 a 3. E significa que esses coeficientes, esses monômios de grau 1, têm que ser iguais entre si para satisfazer a definição de função seno. Logo, 3 vezes 2 a 3 tem que ser igual a menos a 1. Isso implica que o A3 é menos a 1 sobre 3 vezes 2. Estão de acordo com o A3? Ok. Tá. Vamos ver. O Leandro está digitando. Só esperar um pouquinho aí. O próximo vai ser o A4, que a gente vai determinar. O professor está igualando cada coeficiente. Por isso que a gente discutiu aquilo anteriormente, Leandro. Igualdade entre polinômios, C e só C, houver igualdade entre os coeficientes dos monômios de mesmo grau. Igualdade entre séries, como cada série é uma sequência de somas parciais, onde cada soma parcial é um polinômio, essa igualdade entre séries exige igualdade entre os coeficientes do mesmo grau. E aí, Leandro, por isso que foram dados todos aqueles pré-requisitos. Não, a questão da periodicidade a gente vai ter que conversar em outro momento e hoje. Por enquanto, não. Por enquanto, não dá para inferir qualquer periodicidade a partir disso. Tá ok? Tá. Agora, examinando o coeficiente que multiplica x ao quadrado em menos y, então, o coeficiente que multiplica x ao quadrado em menos y é menos a 2. E o que multiplica x ao quadrado em y duas linhas é 4 vezes 3 a 4. Logo, isso implica que o A4 é menos A2 sobre 4 vezes 3. Mas o A2 nós já determinamos. O A2 nós já provamos que é menos A0 sobre 2. Logo, o A4 é A0 sobre 4 vezes 3 vezes 2. Então, notem vocês que o A2 está expresso em termos de A0, A3 em termos de A1 e A4 também em termos de A0. Estamos de acordo com o A4? Ok. Os demais aí, tranquilo, gente? Isso aqui vai ter um exercício no final que vai depender de vocês entenderem isso aqui tudo. Repetir qual parte? Lucas. O A4. Então, veja só, Lucas. Eu quero saber se você concorda que para que a série de y duas linhas coincida com a série menos y, uma das exigências da definição da função seno, é que exista igualdade entre os coeficientes dos monômios de mesmo grau. Você concorda com isso? Tá. Mas agora, então, veja só, a gente já examinou os termos independentes e já examinou os termos em x. Agora estamos examinando os termos que multiplicam x ao quadrado. Quem multiplica x ao quadrado em menos y é menos a2. Quem multiplica x ao quadrado em y duas linhas é 4 vezes 3 a 4.
E significa que o A4 é igual a menos A2 sobre 4 vezes 3, como está escrito ali. Concorda com isso? Tá. Mas o A2 a gente determinou em função de A0. Está logo à esquerda. O A2 é menos A0 sobre 2. Logo, o A4 é A0 sobre 4 vezes 3 vezes 2. Concorda? Lucas? Tranquilo? Tá. Então, tirou a dúvida em relação ao A4, Lucas? Só para ter certeza aí. Tá, ótimo. Então, agora os termos que multiplicam x ao cubo. Quem multiplica x ao cubo em menos y é menos A3. Quem multiplica x ao cubo em y duas linhas é 5 vezes 4 A5. E significa que o A5 é menos A3 sobre 5 vezes 4. Mas o A3 a gente já determinou em função de A1. O A3 é menos A1 sobre 3 vezes 2. Logo, o A5 é A1 sobre 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Vocês concordam com isso? Com relação a A5? Ok. Os demais aí, tranquilo? Como eu falei, vocês precisam entender isso para poderem fazer o exercício que vai ser proposto no final. Tá. Então, vocês devem estar percebendo que os A par são todos expressos em termos de A0 e os A ímpar, todos eles podem ser expressos em termos de A1. Então, nós temos ali, aí continuando a leitura, ou seja, A2 é menos A0 sobre 2. A3 menos A1 sobre 3 vezes 2. A4 é A0 sobre 4 vezes 3 vezes 2. A5 é A1 sobre 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. A6 é menos A0 sobre 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. A7 é menos A1 sobre 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 e assim por diante. Observem as alternâncias de sinais. A partir de A2 nós temos menos, menos, mais, menos, menos, mais, menos e assim por diante. Estamos de acordo até aí, gente? Ok. Então, essa é uma informação de extrema importância. Em que sentido? Quando nós expressamos série de potências para essa função y, ela contava com uma infinidade de coeficientes cujos valores a gente desconhece. São os coeficientes A0, A1, A2, A3, A4, etc. Só que essa infinidade de coeficientes, por conta da primeira exigência na definição de seno, que y duas linhas mais y igual a zero, graças a isso, a gente conseguiu reduzir essa infinidade de coeficientes a apenas dois valores, A0 e A1. Moral da história, se a gente souber os valores de A0 e A1, a gente consegue definir essa função y de x, chamada de seno de x. Até aí, tranquilo, gente? Vamos ver. Ok. Tá. Só que a definição de seno não depende só dessa condição y duas linhas mais y igual a zero. Ela também depende de duas outras condições chamadas condições de contorno, que dizem y de zero é zero e y' de zero é igual a 1. São essas duas condições de contorno que vão permitir a gente determinar os valores desses coeficientes A0 e A1. Então, o texto. Mas y de zero é igual a zero. A gente sabe que y de zero é igual a zero. Vamos ver ali. É coincidência o fato de A2 sobre A6, 120, como assim coincidência? Não tem nenhuma coincidência aqui. Porque veja lá, Yuji.
A2 é menos A0. Olhe de novo os coeficientes. A2 é menos A0 sobre 2. O A3 é menos A1 sobre fatorial de 3. O A4 é A0 sobre fatorial de 4. A5 é A1 sobre fatorial de 5. Não é coincidência. Isso ocorre da definição de seno. Tá ok aí, Yuji? Tá. O Leandro está digitando. A gente já continua a leitura aí. Então, gente, enquanto o nosso amigo escreve, vejam lá, y de 0 é igual a 0. Por quê? Vejam quem que é o y de x lá em cima. O y de x é a0 mais a1x mais a2x ao quadrado mais etc. Então, para determinar o valor de y de 0, basta substituir o x por 0. Vamos ver o Leandro. Por que não foi definido o domínio da função seno? Leandro, nós definimos logo na primeira linha. Foi a primeira coisa que a gente fez. Considere a função y de R em R, tal que, etc, etc. A primeira coisa que nós fizemos foi definir o domínio. Ok aí, Leandro? Se não definir domínio, não tem função alguma. Tá. Então, voltando lá à leitura. Mas y de 0 é igual a 0. Novamente, por quê? Vocês têm a série de potências para y de x lá em cima. Y de x igual a 0 mais a1x mais a 2x ao quadrado mais etc. Se o x for 0, todas as parcelas da segunda em diante vão zerar. E vai restar apenas a 0. Então eu preciso saber, vocês concordam que o y no ponto 0 é a 0? Ok. Ok. Mas vejam só. Se o y de 0 é a 0 e a primeira condição de contorno para seno é que y de 0 é 0, isso implica que a 0 é 0. Concordo com isso? Ok. Ok. Mas y de 0 igual a 0 é apenas uma condição de contorno. Nós temos uma segunda condição de contorno, que é y' de 0 igual a 1. Agora vocês olhem a série de potências para y'. Está lá escrito y' de x igual a 1 mais 2 a 2x mais 3 a 3x ao quadrado mais etc. Se o x for 0 em y', todas as parcelas da segunda em diante vão zerar. E vai restar apenas a 1. Então, y' de 0 é igual a 1. Mas a segunda condição de contorno é que o y' de 0 é igual a 1. Moral da história, A0 é igual a 0 e A1 igual a 1. Estamos de acordo com os valores de A0 e A1? Vamos ver. Ok. Então, o fato de A0 ser 0, isso facilita bastante as contas. Porque vejam lá, o A2 é menos A0 sobre 2. Como o A0 é 0, A2 é 0. A4 é A0 sobre 4 vezes 3 vezes 2. Como A0 é 0, A4 é 0. Cada A par, eu não entendi, A1 não seria 0 também? Por isso foi chamado a atenção, Leandro, das duas condições de contorno. A primeira condição, y de 0 igual a 0. A segunda, y' de 0 igual a 1. Então, o y' de 0 igual a 1 é que garante que o A1 certamente não pode ser 0. Porque y' de 0 é igual a 1. Concorda com isso? Que y' de 0 é igual a 1? Leandro? Então, e como y' de 0 é igual a 1, então A1 igual a
1. Concorda? Leandro? Ok. Então, o fato de A0 ser igual a 0 implica que cada A par é 0. Então, A0 é 0, A2 é 0, A4 é 0, A6 é 0, A8 é 0. Cada A índice par é 0. Estamos de acordo que cada A índice par é 0? Ok. Só o Yuji e Gabriel estão de acordo? Os demais não? Ninguém mais se manifesta aí? Ok. Então tá bom. Mas e como que ficam então os A ímpar? Então vejam só. A1 a gente já sabe que é igual a 1. Agora o A3, nós vimos que A3 é menos A1 sobre 3 vezes 2. Isso significa que o A3 é menos 1 sobre fatorial de 3. O A5 é A1 sobre fatorial de 5. Como A1 é 1, então o A5 é 1 sobre fatorial de 5. A7, menos 1 sobre fatorial de 7. A9, 1 sobre fatorial de 9. A11, menos 1 sobre fatorial de 11. A13, 1 sobre fatorial de 13 e assim por diante. Lembrando a definição de fatorial. Por isso está escrito ali. Lembrar que fatorial de 0 é 1 e fatorial de n mais 1 é n mais 1 vezes fatorial de n. Então, por exemplo, o que é fatorial de 3? Fatorial de 3 é 3 vezes fatorial de 2. Mas o que é o fatorial de 2? É 2 vezes fatorial de 1. Mas o que é o fatorial de 1? É 1 vezes fatorial de 0. Mas o que é o fatorial de 0? É 1. Logo, o fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1. 6. Ou seja, bem, em primeiro lugar, vocês estão de acordo com os A ímpar? Ok. Agora é só substituir os coeficientes na série de potências de y. Então, a série de potências de y, o primeiro termo é A0. Mas A0, como a gente já viu, é 0. Mais A1x. Mas A1 é 1. 1 vezes x, x. Por isso, o primeiro termo de y de x é x. A2x ao quadrado. Mas o A2 é um A par, que é 0. 0 vezes x ao quadrado, 0. Mais A3x ao cubo. Mas o A3 é menos 1 sobre fatorial de 3. Logo, a próxima parcela é menos x ao cubo sobre fatorial de 3. E assim por diante. Moral da história, a função y de x, seno de x, em série de potências fica x menos x ao cubo sobre fatorial de 3, mais x à quinta sobre fatorial de 5, menos x à sétima sobre fatorial de 7, mais x à nona sobre fatorial de 9, menos x a 11 sobre fatorial de 11, e assim por diante. Estamos de acordo até aí? Ok. Ok. Ou seja, seno de x é a série, com n variando de 0 a infinito, de menos 1 elevado a n, vezes x elevado a 2n mais 1, sobre o fatorial de 2n mais 1. Então, vejam só, nessa série de potências, usando a notação de somatório, no caso de n igual a 0, vocês vão ter menos 1 elevado a 0 vezes x elevado a 1 sobre fatorial de 1, ou seja, x. No caso de n2, n1, vocês vão ter menos 1 elevado a 1 vezes x ao cubo sobre fatorial de 3, ou seja, menos x ao cubo sobre fatorial de 3. E assim por diante. Então, vocês têm ali a série de potências para seno. Bem, o teorema 29, ele é extremamente importante. Ele diz o seguinte, que essa série de potências de seno converge
para todo real x. Então, não importa qual seja o real x, essa série invariavelmente converge. A demonstração desse teorema depende de certos conhecimentos sobre séries que a gente não viu aqui. Novamente, se a gente tiver tempo, como isso aqui não é um curso de cálculo, novamente, sempre a gente está passando por essas situações, certos detalhes a gente está omitindo. Mas, para aqueles de vocês que quiserem saber como que prova que essa série converge, podemos fazer isso fora do horário das aulas. O fato dessa série convergir significa que a resposta é sim. A função seno pode ser expressa por meio de uma série de potências. E a série de potências é essa que está colocada para vocês aí. Estamos de acordo aí, gente? Tá. Ok. Agora vamos ver esse exercício 13.1. O exercício 13.1 é dividido em 3 etapas. Tá? Peço que não se assustem com o enunciado do exercício, porque esse exercício ele é bem mecânico, é bem tranquilo de resolver. Então a gente vai discutir sobre como lidar com ele. É tarde demais? Não esquenta a cabeça aí, Gabriel. Ó, vamos ver ali com calma o enunciado desse exercício. Item 1. Sabendo que cosseno... Veja, agora a gente vai definir cosseno. A gente já definiu seno. Uma coisa que eu antes de continuar a falar sobre esse exercício é o seguinte. No nosso encontro de quarta-feira, vão ser dados alguns pré-requisitos para vocês envolvendo o conceito de composição de funções. Certos resultados importantíssimos sobre composição de funções vocês precisam conhecer. E aí, usando esses pré-requisitos que a gente discutiu na quarta-feira, na sexta-feira eu vou poder justificar para vocês de onde vem essa história de que seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Tá? Isso aí vai sair como teorema. A história de que seno é cateto oposto sobre hipotenusa não pode ser usada para definição de seno, por aqueles motivos que a gente já conversou. Agora, essa definição de seno via equação diferencial, y duas linhas mais y igual a zero, e aquelas duas condições de contorno, aquilo de fato é uma definição. É possível substituir o definiendo pelo definiens em qualquer instância. Mas, ainda assim, eu preciso justificar para vocês de onde vem essa história de cateto oposto sobre hipotenusa. Por isso a importância do encontro de quarta, para eu apresentar os pré-requisitos para vocês. E daí, na sexta-feira, a gente vai fazer a interpretação geométrica, uma possível interpretação geométrica, para a função seno. Até aí está ok, gente? Tá. Só que, além de seno, usando a mesma estratégia, é possível definir outra função, a função cosseno. E essa é o exercício 13.1. Então, item 1, continuando a leitura ali. Sabendo que cosseno é uma função y de R em R, veja, está sendo dado domínio contra domínio, tal que y duas linhas de x mais y de x igual a zero, y de zero igual a 1 e y' de zero igual a zero, provar que cosseno de x é dado pela série de potências 1 menos x ao quadrado sobre o fatorial de 2, mais x à quarta sobre o fatorial de 4, menos x à sexta sobre o fatorial de 6, e assim por diante. Onde cosseno de x é igual a y de x. Então, primeira observação. Vejo que a definição de cosseno usa a mesma equação diferencial empregada para definir seno. A equação diferencial é exatamente a mesma. Estamos de acordo com isso, por enquanto? Tá. Aí, o que muda? A única coisa que muda são as condições de contorno.
Enquanto que seno é uma função tal que seno de zero é zero, cosseno é uma função tal que cosseno de zero é 1. Enquanto seno é uma função tal que a derivada de seno no ponto zero é 1, cosseno é uma função cuja derivada no ponto zero é zero. Então, a única coisa que muda de seno para cosseno são as condições de contorno. A equação diferencial é exatamente a mesma. Até aí tá ok? Então, o fato da equação diferencial que define cosseno ser a mesma que define seno garante que as relações entre A2 e A0, A3 e A1, A4 e A0, A5 e A1 e assim por diante, ou seja, as relações entre cada A par e A0 e cada A ímpar e A1 são exatamente as mesmas, porque essas condições vieram da equação diferencial. O que vai mudar são os valores dos coeficientes A0 e A1. Enquanto em seno, por conta das condições de contorno, os A par são zero, em cosseno serão os A ímpar que serão zero. E os A par serão diferentes de zero. Estão acompanhando aí, gente? Tá. Ou seja, a receita de bolo para demonstrar que cosseno de x tem como série de potências aquela que aparece no item 1 do exercício 13.1 é exatamente a mesma que a gente usou para determinar a série de potências de seno. Só que, como as condições de contorno são diferentes, a série de potências é diferente. Então, essa é a primeira observação. Então, se vocês entenderam como que a gente chegou na série de potências para seno, vocês conseguem chegar na série de potências para cosseno de maneira análoga. Até aí, tranquilo? Sobre o item 1? Ok. Então, quando vocês fizerem a prova do item 1, o item 2 vocês conseguem fazer sem dificuldade. O item 2 pede para provar que a derivada em relação a x de seno de x é cosseno de x. Como que prova isso? Bem, a série de potências para seno vocês já têm. É x menos x ao cubo sobre o fatorial de 3, mais x à quinta sobre o fatorial de 5, etc. Para derivar a série de potências, basta lembrar que toda série de potências é uma sequência de somas parciais, em que cada soma parcial é um polinômio. E aí vocês aplicam aqueles teoremas, derivada da soma, soma das derivadas, derivada de constante vezes x elevado a n, constante vezes nx elevado a n menos 1, e assim por diante. Então, derivando seno, termo a termo, veja o que vai acontecer. O seno de x é x menos x ao cubo sobre o fatorial de 3, mais x à quinta sobre o fatorial de 5, etc. Derivando termo a termo, deriva x em relação a x, vai dar 1, que é exatamente o primeiro termo da série de potências de cosseno. Derivando menos x ao cubo sobre o fatorial de 3 em relação a x, vocês vão ter menos 3x ao quadrado sobre o fatorial de 3, que é simplesmente menos x ao cubo sobre o fatorial de 2, que é o segundo termo da série de potências de cosseno. Vocês estão de acordo com isso? Vamos ver. X não é constante. André, nós estamos derivando justamente em relação a x. Concorda com isso? Nós estamos derivando em relação a x. O x é um argumento da função. Logo, é uma variável. Então, primeira pergunta, André. Você entendeu a série de potências para seno? Aquele x menos x ao cubo sobre o fatorial de 3, etc. Tá. Agora, você concorda que para derivar essa série de potências basta derivar termo a termo, somando eles? Agora deriva x em relação a x. O primeiro termo é x, na série de seno. Então, derivada de x em relação a x é derivada de função identidade. Lembra?
Derivada de x em relação a x, nós provamos. Quer ver? Deixa eu achar aqui onde é que está isso. Derivada, Teorema 21, ô André. Teorema 21, página 11. Achou ali? Tá. Então, a gente provou que a derivada da função identidade em relação a x, a função f de x igual a x, é 1. Tranquilo até aí? Agora o próximo termo. Então, veja só, já saiu o 1, que é o primeiro termo da série de potência de cosseno. Está de acordo com isso? Tá. Agora, o próximo termo da série de potência de seno é menos x ao cubo sobre o fatorial de 3. Concorda com isso? Agora, quanto que é derivada em relação a x de menos x ao cubo sobre o fatorial de 3? É menos 3x ao quadrado sobre o fatorial de 3. Concorda com isso? Bem, o fatorial é uma constante, né, André? Porque como é que você vai eliminar? Lembra de um teorema que nós vimos? Derivada de constante vezes função é constante vezes derivada da função? Lembra desse teorema? Justamente. Então, a derivada de menos x ao cubo sobre o fatorial de 3 é a derivada de uma constante vezes x ao cubo. Só que essa constante é 1 sobre o fatorial de é menos 1 sobre o fatorial de 3. Concorda? Justamente. Então você vai ter ali menos 3x ao quadrado sobre o fatorial de 3. Até aí está de acordo? André? Esquece o próximo, vamos terminar esse primeiro. A gente já fala do próximo. Mas está de acordo com que a derivada daquele menos x ao cubo sobre o fatorial de 3 vai ser menos 3x ao quadrado sobre o fatorial de 3. Está de acordo com isso? Tá. Agora, no numerador nós temos 3. No denominador nós temos 3 fatorial. Simplifica o 3, o numerador, com 3 fatorial, o denominador vai ter 2 fatorial. Concorda? André, tranquilo aí? Então, então nós temos ali o menos x ao quadrado sobre o fatorial de 2, que é a segunda parcela da série de potências de cosseno, que vocês têm que mostrar no exercício 1, no item 1 do exercício. Tranquilo? Então, agora o próximo termo é mais x à quinta sobre o fatorial de 5. A derivada em relação a x de x à quinta sobre o fatorial de 5 é 5x à quarta sobre o fatorial de 5, que é mais x à quarta sobre o fatorial de 4, e assim por diante. Estamos de acordo? Okidoki. Então, gente, o item 2, para vocês provarem que a derivada de seno de x em relação a x é cosseno de x, é óbvio que vocês vão ter que primeiro resolver o item 1. Provar que a série de potências de cosseno de x é aquela que aparece no item 1. Tá claro aí como resolver os itens 1 e 2? Ok. Tá. O item 3. Provar que a derivada em relação a x de cosseno de x é menos x. Bem, esse item 3, vocês podem seguir diferentes caminhos para provar. Um deles simplesmente deriva a série de potências de cosseno. Ora, de acordo com o item 1 desse exercício, a série de potências de cosseno de x é 1 menos x ao quadrado sobre o fatorial de 2, mais x a 4 sobre o fatorial de 4, etc. Derivando o cosseno de x em relação a x, vocês derivam termo a termo. Derivada de 1 em relação a x é derivada de função constante, 0. Derivada de menos x ao quadrado sobre o fatorial de 2 em relação a x
vai ficar menos 2x sobre o fatorial de 2, o que resulta em menos x sobre o fatorial de 1, ou seja, menos x, que é o primeiro termo da série de menos seno de x. Concordam com isso? Ok. Já a derivada em relação a x da terceira parcela, que é x à quarta sobre fatorial de 4, é 4x ao cubo sobre fatorial de 4. Isso resulta em x ao cubo sobre fatorial de 3. E isso é o simétrico aditivo da segunda parcela de seno, ou seja, é a segunda parcela de menos seno de x. E assim por diante. Esse é um caminho para fazer o exercício 3. Estamos de acordo? Tá. Existe um caminho mais inteligente do que esse, para fazer o item 3, que é simplesmente lembrar a definição de seno. Que vejam só, já foi provado que no item 2, vocês já vão provar no item 2, que a derivada de seno é cosseno. Agora, no item 3, está perguntando a derivada de cosseno. Mas a derivada de cosseno é justamente a derivada segunda de seno. Vocês concordam que a derivada de cosseno é a derivada segunda de seno? Exatamente. Só que pela definição de seno, a derivada segunda de seno é menos seno. Então, o item 3 nem precisa brincar com série de potências. Basta usar a própria definição de seno. E, claro, a definição de derivada segunda. Então, estão claros aí os itens 1, 2 e 3? Então, sempre que for possível, na verdade, sempre é possível, mas sempre é desejável, quando vocês resolverem qualquer problema, vocês procurarem 2, 3, 4, 30 técnicas para resolver exatamente o mesmo problema. Porque quanto mais versáteis vocês forem em técnicas diferentes para resolver um dado problema, maior domínio vocês têm dos conceitos envolvidos. O item 3 é uma consequência dos outros itens. Justamente isso que a gente falou agora há pouco, Leandro. O item 3 é uma consequência do item 2 e da definição de seno. Que seno foi definido como uma função cuja derivada segunda é igual ao simétrico dela. Notem vocês que cosseno também satisfaz a mesma condição. Ok aí, Leandro? Tá. Outra observação. Em algum momento eu vou ter que tocar no assunto periodicidade, que algum de vocês aí já mencionou a respeito disso. Em algum momento a gente vai ter que mostrar para vocês que tanto a função seno quanto a função cosseno são funções periódicas. E vocês devem lembrar, lá do ensino médio, que a função seno, a representação gráfica dela, parece uma onda. Vocês lembram disso? Ok. É exatamente aquilo que o pessoal chama de senoide. Tá? Mas vocês devem lembrar também que a representação gráfica de cosseno também é uma onda. Só que a diferença entre essas duas ondas é só uma diferença de fase. Enquanto o seno de 0 é 0, o cosseno de 0 é 1. Tá ok até aí? Ok. Tranquilo os demais aí, gente? Tá. Então, essa questão de tanto seno quanto cosseno terem exatamente a mesma representação gráfica, isso decorre justamente da equação diferencial. Y duas linhas mais y igual a 0. A diferença de fase vai aparecer nas condições de contorno. Então, por isso que as funções seno e cosseno têm representação gráfica tão parecidas uma com a outra. Leandro, para a gente falar em função inversa, primeiro a gente precisa falar de composição. Sem falar sobre composição de funções, não dá para falar em inversa. E nós não tocamos no assunto ainda. Ok?
Isso quer saber se elas podem ser definidas por séries de potências. Aí que está. Da forma como foram definidas as funções seno e cosseno, aqui, nenhuma dessas duas admite inversa. Justamente por conta dessa tal da periodicidade. Essa periodicidade garante que nem seno nem cosseno são funções injetoras. Nós vamos ver isso. Aí, a partir dessas definições, a gente vai poder definir novas funções, seno e cosseno, com domínios diferentes do conjunto R dos reais. Onde lá, sim, a gente vai poder trabalhar com o chamado inverso dessas funções. Mas, como eu falei, a gente precisa primeiro qualificar o que é composição de funções. Sim, se souber restringir o domínio, é possível, não só restringindo o domínio, mas também o contradomínio, fazendo essas restrições em domínio e contradomínio, aí é possível qualificar certas funções que admitem inversa, a partir dessa noção de seno e cosseno. Mas a gente só vai falar sobre isso depois. Tá bom, Leandro? Não agora. Tá ok? A gente tem que ir sempre com calma nessas questões aqui. Aí, outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte. Vejam vocês que tanto seno quanto cosseno são séries de potências. São definíveis como séries de potências. Sendo séries de potências, uma pergunta natural é como uma máquina consegue calcular seno de um x real? Já que nenhuma máquina consegue operar com uma adição de infinitos termos. Todas as máquinas contam com memória limitada e tempo de processamento limitado. Entenderam a pergunta que eu fiz? Ok. Então, essa é uma questão importante pelo seguinte. O conceito de número real é um conceito que pertence ao domínio da matemática. Na hora de expressar esse tipo de conceito no mundo real, as coisas não são tão simples. O número real 2 em representação decimal é 2,00000 com infinitos zeros após a vírgula. E nenhuma máquina consegue processar isso. Tá? Então, na prática, todas as máquinas contam com memória limitada e tempo de processamento limitado. Então, todas as máquinas trabalham com um certo número de casas após a vírgula, em representação decimal de números reais. Logo, isso significa que nenhuma máquina consegue realmente processar um número real, porque o número real conta com infinitas casas após a vírgula. Até aí tá ok? Ok. Ou seja, para efeitos práticos, máquinas conseguem lidar apenas com certos casos de números racionais, que são representáveis por uma quantia finita de casas após a vírgula. E ainda assim fica o problema de como determinar o seno, como programar uma máquina para calcular o seno de um x real. Em um dado momento, na próxima sexta-feira, uma das coisas que a gente vai fazer é interpretação geométrica das funções seno e cosseno. Em termos daquela história de cateto oposto sobre hipotenusa, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tá? E aí, quando a gente for fazer essa interpretação geométrica, vocês vão se dar conta de que essa série de potências para seno e essa série de potências para cosseno só funciona para uma interpretação geométrica em que esse x corresponde à medida de um ângulo interno de um triângulo retângulo dada em radianos, não em graus, não em grados, apenas em radianos. O radiano, por definição, é a razão entre um comprimento de arco e um certo raio. Tá? A gente vai discutir sobre isso em mais detalhes depois. Mas, moral da história, essa série de potências para seno e aquela série
de potência para cosseno só funciona para x em radianos. Se vocês quiserem, numa interpretação geométrica para seno e cosseno, interpretar esse x como a medida de um ângulo interno em um triângulo retângulo, vocês precisam converter essa medida em radianos, se ela for dada em graus, por exemplo. E essa conversão vocês fazem por regra de 3, como vocês já sabem. Até aí tá ok? Tá. Mesmo assim, ainda fica o problema de como programar a máquina para fazer essa operação. Como programar uma máquina para calcular o seno de um x que seja uma aproximação de um número real, que conte com uma quantia finita de casas após a vírgula. Então, vamos fazer uma pergunta bem simples. Quanto que é o seno de 1 radiano? Tá. Então, esse seno de 1, pela definição de seno, é simplesmente 1 menos 1 sobre fatorial de 3, mais 1 sobre fatorial de 5, menos 1 sobre fatorial de 7, mais 1 sobre fatorial de 9, e assim por diante. Só que, como a máquina não consegue processar essa infinidade de parcelas, para efeitos de programação, o programador simplesmente trunca a série, somando apenas uma quantia finita dessas parcelas. E a decisão sobre qual quantia finita de parcelas serem somadas vai depender da precisão desejada no resultado. Então, por exemplo, digamos que vocês definam uma função y1 de x. Todas as funções que eu falar de agora em diante têm como domínio os reais. Digamos que vocês falam uma função y1 de x dada da seguinte forma. Y1 de x igual a x. E aí se define uma y3, que é y3 de x igual a x menos x ao cubo sobre fatorial de 3. Então, a y1 truncou a série no primeiro termo. A y3 truncou a série na segunda parcela. Aí se define uma y5 que trunca a série na terceira parcela. Estão acompanhando até aí? Tá. Então, uma brincadeira que vocês podem fazer é pegar uma calculadora, um site qualquer, onde tenha uma calculadora virtual, pedir para calcular o seno de 1 radiano. Vai dar um certo valor. Aí vocês vejam como funcionam essas aproximações que eu dei para vocês, em termos de funções y1, y3, y5, y7 e assim por diante. A y1, que é y de x igual a x, vai dar um certo valor, que é uma aproximação muito ruim de seno de x. Mas a y3, que é x menos x ao cubo sobre fatorial de 3, já vai corresponder a um valor que é uma aproximação melhor para seno de 1. Já a y5, que é y5 de x igual a x menos x ao cubo sobre fatorial de 3, mais x à quinta sobre fatorial de 5, substituindo o x por 1, vai dar a vocês uma aproximação melhor ainda e assim por diante. Vocês vão perceber que no caso de x igual a 1, essas aproximações cada vez melhores, elas convergem muito rapidamente para o seno de 1. Entenderam a brincadeira que eu propus para vocês? Ok. Os demais aí? Tá. Então, para efeitos práticos, a maneira como essas máquinas são programadas para determinar seno de x ou cosseno de x é por meio desse processo de truncar a série de potências, justamente porque a máquina não consegue processar uma quantia infinita de informações. Tá? E, finalmente, para finalizar isso daqui, como eu falei, o que eu estou devendo para vocês é a interpretação geométrica de seno e cosseno, mas isso a gente vai fazer só na sexta-feira, depois que na quarta a gente der os pré-requisitos necessários. Podemos encerrar aqui, gente?
Ok.